importantíssima dentro desse processo. Ela que sempre é ouvida aqui na Rádio Bandeirantes e na TV Band, assim como na Band News também. Ou seja, ela contribui sempre com o nosso trabalho aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, porque é uma grande profissional, Ana. Exatamente. Nesse instante, eu vou até colocar um trechinho aqui da CPI que está rolando nesse instante, a senadora Cátia Abreu que está se preparando para fazer um dos questionamentos. O João Pedro Melo, quem está com a gente acompanhando depoimentos desde o comecinho, né, João? Boa tarde para você. Oi, João. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente está de olho na CPI desde cedo, né? Primeira sessão numa sexta-feira, dia em que normalmente a gente não tem muita atividade aqui no Congresso Nacional. E hoje estão sendo ouvidos, então, o médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Cláudio Mairovich, e a pesquisadora Natália Pasternak, da Universidade de São Paulo. Esses depoimentos estão tratando especificamente sobre o uso de medicamentos ineficazes contra a Covid, que foram adotados no que o presidente chamou de tratamento precoce, além das vacinas que já estão em uso em todo o país. Ao iniciar a fala, Natália Pasternak destacou que mesmo com a comprovação de que é ineficaz, foram feitos diversos testes para o uso da cloroquina contra a Covid-19, inclusive com humanos no chamado tratamento precoce. Logo depois, ela disse que o uso desse tipo de medicamento foi uma mentira orquestrada pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde e que tal negacionismo à ciência mata. Ela destacou ainda que a insistência da indicação de cloroquina atrasou a pesquisa brasileira sobre o coronavírus e que o nosso país está pelo menos 6 meses atrasado em relação ao resto do mundo. A gente testou, e isso tudo é no ano passado. Tudo que está nesse gráfico já era mais do que suficiente para enterrar a cloroquina de vez e a gente poder mover a discussão para coisas mais relevantes. Isso no ano passado. Nós estamos pelo menos 6 meses atrasados em relação ao resto do mundo, que já descartou a cloroquina, e aqui no Brasil a gente continua discutindo isso. Bom, logo depois, o sanitarista Cláudio Mairovich elogiou as medidas de lockdown adotadas por outros países do mundo, né? Principalmente a estratégia do Reino Unido, que, segundo ele, pode ser considerada como um dos grandes exemplos de enfrentamento à doença. Ainda segundo Mairovich, o Brasil tem o SUS e tinha outras condições para responder à emergência de saúde pública, atingindo toda a população de uma vez, mas que o país não conseguiu dar a resposta esperada a essa crise. Em outro ponto, médico sanitarista criticou a ideia de imunidade de rebanho, que foi defendida pela médica Nise Yamaguchi, apontando que, abre aspas, rebanho se aplica a animais e os brasileiros estão sendo tratados dessa forma. Alguns, felizmente poucos, líderes internacionais acreditavam que o melhor caminho para vencer a crise era que a doença se espalhasse rapidamente e quem tivesse que morrer, morreria, e quem sobrevivesse continuaria tocando a economia, como se diz. Então, aquilo que foi chamado de produção de imunidade de rebanho, termo que eu assinalo, que não gosto. Nós não somos rebanho, não existe nenhum coletivo da palavra pessoa ou gente que seja traduzido como rebanho. Nós temos diversos, temos multidão, povo, temos muitos coletivos nos nossos dicionários. Rebanho não é um deles. Rebanho se aplica a animais. E fomos tratados desta forma, acredito que a população brasileira tem sido tratada dessa forma ao se tentar produzir imunidade de rebanho às custas de vidas humanas. Logo depois, o relator da CPI, então, o senador Renan Calheiros, aproveitou para responder algumas das falas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro contra o uso de máscaras faciais e também contra as vacinas. Nas palavras de Calheiros, o chefe do executivo foi flagrado fazendo lobby para fabricantes de medicamentos e, em uma tentativa de gerar cortina de fumaça, criticou as principais medidas de prevenção contra a Covid-19. Ele, depois de ser pego no flagrante de estar fazendo lobby para empresa privada, pela cloroquina, né, ele ataca a máscara, como a querer mudar de assunto. Mas isso, se somando às provas que já se tem, significa, né, que a cada dia, em função dessas coisas, aumenta o clamor e o desespero da sociedade. Bom, ainda segundo Renan Calheiros, o momento é de evoluir na investigação e que algumas das pessoas que já prestaram depoimentos como testemunhas, agora na próxima fase da CPI, devem de fato voltar como investigados. Tá bom, João, muito obrigado, viu? Bom trabalho a você.
Valeu, João. Valeu, queridos. Um abraço. Um abraço. É isso A aí. Natália Pasternak, ela é brincadeira, né? Brincadeira, é claro, no bom sentido.